Olha só, gente boa. Tem um livro meu chamado Jonas, o Sucesso do Fracasso, publicado há uns 30 e tantos anos atrás. O lancei porque houve uma grande polarização político-ideológica no Brasil no ano de 1989. Eram os que se tornaram apaixonados pelo Collor de Mello, que davam a alma por ele, mulheres se apaixonaram, e velhas e senhoras, e uma quantidade imensa de pessoas, e, de um outro lado, tinha um grande grupo de jovens, especialmente, e sindicalistas e trabalhadores de várias categorias, enlouquecidos pelo Lula numa das eleições mais polarizadas da história do Brasil, com muito ódio, com muita agressão. Foi uma coisa horrorosa entre a torcida fanática do Collor e a torcida fanática do Lula. Foi tão feio o que aconteceu no país, tão horroroso. Não era tão horroroso quanto agora, porque, além de tudo, agora tem mentira, 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 mentira para todo lado, invenção e um desgoverno total. Naquele tempo nós não estávamos exatamente numa condição horrorosa, mas os ódios eram muito semelhantes e as polarizações também. E eu estava na Califórnia, nos Estados Unidos, e acompanhava aquilo aqui, me deu muita angústia. E eu vim ao Brasil e preguei essa mensagem num congresso da Vinde, organização que eu criei e presidi, a Visão Nacional de Evangelização. Preguei para alguns milhares de pastores, e aí isso foi transformado num livro chamado Jonas, o Sucesso do Fracasso. E está aí o livro, você pode achá-lo no meu portal, lá onde está no link livros, você clica, entra, ele está aí. E ele descreve da ambiência toda, o reino norte de Israel, como o que vinha acontecendo, como aquela exacerbação de ódios tinha se instalado ali, aquela vontade de destruir. O Braulio está mostrando aí, obrigado, Braulio. Pode voltar aqui para mim, eu agradeço de coração. E aí, então, como aquela polarização tinha se estabelecido. Eu, lá dos Estados Unidos, não aguentando ver aquilo, vim, preguei, fiz um livro que está aí até o dia de hoje, atual, absolutamente atual. É só, eu não faço muitas menções ao episódio daquela ocasião para que o livro mantivesse a sua atualidade em várias outras gerações, como é o caso agora, quando ele casa como uma luva. E eu recomendo que vocês o comprem, porque ele tem uma quantidade enorme de informações que eu não vou tocar nelas aqui. Na realidade, a pergunta é: por que você decidiu falar sobre esse capítulo de Jonas hoje, aqui, para a gente, para nós? Por uma razão. É porque, de um lado, a polarização está grande, mas não é esse o caso. E, de um outro lado, a gente tem as profundas e angustiosas depressões. Porque tem muita gente em depressão. Depressão por todas as razões. Tem até gente em depressão por causa das escolhas polarizadas que fez, por causa dos bons amigos que perdeu, por causa dos parentes que se distanciaram, por causa de tudo que, de maneira fanatizada, você escolheu e viu, e agora já percebeu que não valeu a pena e nunca vale a pena, nunca. Não é só nesse caso, é em qualquer outro caso, em qualquer outra circunstância. Quem já viveu bastante sabe disso sobejamente. Só os que não têm memória ou experiência é que entram nessas paixões fanatizantes e vão destruindo relacionamentos. Mas também a principal razão
da depressão nesses dias é a própria pandemia. Ontem eu falei várias vezes com a minha cidade, com Manaus, e a coisa lá não está como está aqui. Aqui ainda dá para uma pessoa se defender, de certo modo. A cepa que está aqui não tem essa insidiosidade da que está lá. E ontem eu vi 2 ou 3 infectologistas dizendo que se a variante do Amazonas não for controlada dentro do Amazonas por vacinas, fecharem as comunicações e vacinarem, tinham que fazer uma blitz, vacinar logo Manaus para ela não distribuir para o interior e vacinar Manaus para ela não distribuir para o Brasil, porque se aquela variante de lá atingir o Brasil todo, aí nós vamos ver o que é mortandade, que aqui ainda não aconteceu, embora sejam trágicas as nossas realidades. E mais, eles estão preocupados é com o mundo. E o mundo está preocupado com o Amazonas, com medo disso não ser controlado lá e a gente ter uma terceira insidiosíssima manifestação desse vírus que pode prejudicar até todo o processo de vacinação, atrasar tudo, mais do que a gente consegue imaginar, de modo que tem que conter o que está acontecendo no Amazonas, e fazer uma blitz de vacinação. E ontem, conversando com os meus queridos e amados do Amazonas, eu vi a mesma história de dor, de sofrimento, dizendo que é uma coisa horrorosa. Tem famílias inteiras sendo dizimadas. E o pior da Covid, o que faz da Covid uma coisa tão miseravelmente desgraçada, é que todo mundo que morre de Covid morre anacronicamente. Ontem a gente teve quase 1.300 casos de morte no país. Se a gente transformar isso em aviões de linha interestadual dentro do Brasil, não nos jumbos internacionais, mas aqui dentro, esses aviões que a gente voa com 100 lugares, 120 lugares, imagina só se a gente iria suportar saber que todo dia caem 13 aviões no Brasil. 13, pá! Você ainda andaria de avião? Ninguém mais que eu conheço andaria de avião. Eu não andaria mais de avião se estivessem caindo 13 aviões por dia. E quando melhorou um pouco, estivessem caindo 5 aviões por dia, que foi o melhor que a gente alcançou, 4 aviões por dia, meu Deus, ninguém voaria mais. Mas como é uma coisa invisível, todo mundo vai, beija, cheira, se lambe, se pega, se arrocha, fica junto. Nenhum avião está caindo, né? Só é gente morrendo. Mas se a gente transformasse isso em queda de avião, você iria tomar um cuidado com a sua vida e você nunca mais viajaria de avião enquanto esses índices estivessem altos. E mais do que isso, mesmo depois que baixasse, o trauma seria tão grande que a gente esperaria um bom tempo para ver se os aviões normalizariam a sua situação de estabilidade de voo sem queda. Agora, como é apenas uma coisa invisível aos olhos, a gente vai levando e a gente vai morrendo, a gente vai transmitindo isso para outros que vão morrendo em outros lugares. É trágico, é desnecessário. É uma morte totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Quando a pessoa é idosa, às vezes você vê fulano morreu com 90 anos, mas era um fulano que tinha uma saúde muito boa, ele iria aos 101, 102, 103, 104, cortaram 10 anos da vida dele. E outros que são jovens. Meu Deus, acabei de perder uma amiga com a minha idade, cheia de saúde lá em Manaus, pneumologista. Teve insuficiência respiratória, entubada, não aguentou, partiu.
E tem aqueles que são jovens, como numa mesma família. 2 jovens morreram. Eu estou falando de gente que eu conheço, amiga minha, não estou falando de estatística de televisão, nem de nada disso, não. Gente querida, gente amada, na mesma casa, 2, 3. Gente crente, porque esse vírus não quer saber da sua confissão de fé. Ele pega em crente, crente católico, crente evangélico, crente do candomblé, crente da Umbanda, crente de qualquer que seja o credo, ele não está nem aí. Se tiver olhos, nariz e boca estiverem desprotegidos, se ele entrar, ele pode matar. E a gente nunca sabe quem vai morrer. E quem mora em casas pequenas, sem sol, ou em apartamentos, ou em becos, e não pode sair de casa, vai entrando numa depressão angustiosa. Alguns vão sofrendo de transtorno de ansiedade. Os psiquiatras nunca medicaram tanto. Nunca. Gente angustiada, gente panicada. Eu recebo o baque disso toda hora, todo dia. Se eu próprio não defender meu coração, eu entro em estados de angústia muito ruim. Agora, há aqueles que estão também num abismo de depressão por causa da sua condição psíquica. A gente se deprime também por ter, frequentemente, uma psique frágil, sensível, em pandemia ou sem pandemia, com morte ou sem morte. Tem gente que tem tudo. Melhor casa, dinheiro, meios, médicos, não sente falta de nada, mas olha para dentro de si e só encontra um abismo. O abismo de Jonas as habita, e o coração entra em agonia. Não sabem como sair da angústia de dentro dos seus próprios corações, patinam na angústia dos seus próprios ventres, no borboleteamento angustioso dos seus interiores, sem saber a saída daquele buraco de ser. E você deve ter alguém assim na sua casa, ou você próprio pode ser essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina. Tem meninos assim, tem jovens assim, tem gente se suicidando na juventude, na adolescência. Tem crianças desejando morrer, só não sabem como fazer isso. De depressão, de angústia, de pânico. E como isso cresceu para todo lado. E eu aqui dou testemunho do aumento horroroso desse sentimento de desespero, sem solução, sem porta de saída, sem saber como. E tem também aqueles que sofrem das depressões culposas, como era o caso específico de Jonas. Ele está sofrendo de depressão por causa da sua culpa. Ele sabe que a voz de Deus viera a ele, ele sabe o que Deus demandara dele, e ele sabe que por ódio ele decidiu não ouvir a palavra de Deus e tentar fugir para o fim do mundo conhecido nos dias dele, para fugir de Deus, como se Deus fosse um Deus de região, de localização, de lugares. E ele mergulha, ele pega um navio e cai num submarino orgânico, no ventre de um grande peixe, numa angústia enorme. E o peixe o leva do meio do Mediterrâneo, porque ele não conseguiu chegar a Tarsis, e o derrama às margens de alguma praia na região próxima à cidade de Nínive,
Em algumas daquelas praias do litoral, ele é vomitado ali, cheio de algas e todo misturado, e vem com as suas próprias feridas e ardências de ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, não ter tido partes suas corroídas e carcomidas, já foi miraculoso, se foi esse o caso, ter sido evacuado literalmente daquela depressão na qual ele estava e ter saído para ver o sol outra vez na vida. Ele que pensava que nunca mais veria nada e nem ninguém. Nunca mais. Uma das coisas que a depressão faz, e todos os que sofrem dela que sabem, ela coloca na gente uma sensação de que ela não tem cura, que ela não vai acabar jamais. A depressão é como um inferno antecipado, plantado no coração, que conta para a gente a mentira de que dali não há saída, que a gente nunca mais verá a graça de Deus, o oxigênio de Deus, a vida, os amigos, nunca mais enxergará a existência, nunca mais será a mesma pessoa, está fadada a morrer na escuridão do seu próprio ser, na angústia das suas não soluções. Assim é a aflição que acomete aqueles que mergulham e caem no abismo da depressão. No caso de Jonas foi literal, foi provocado por uma culpa, foi provocado por ódio, por raiva, por inimizade. Inimizade, ódio, amargura, quebra de relacionamentos, rupturas, divórcios, não só conjugais, mas fraternos e de todos os tipos, frequentemente produzem na gente as piores formas de depressão. Se for esse o seu caso, eu vou querer saber e vou querer conversar com você.